Olá, tudo bem? Bem-vindo a essa aula sobre previsão de demanda com técnicas de aprendizagem de máquina, ou simplesmente machine learning. Eu sou o Alexandre Oliveira e nos próximos minutos eu vou te apresentar uma maneira diferente de se pensar o processo de forecasting, tá bom? Não deixa de curtir nosso vídeo, assim ele repercute um pouco mais, outras pessoas vão ter a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. E para ficar sempre avisado sobre as nossas próximas aulas, inscreva-se também no nosso canal. Muito bem. Então, vamos direto ao ponto. Imaginem um processo tradicional de previsão de demanda e que nós vamos utilizar a palavra forecasting, tá bom? E a gente vai usar essa palavra forecasting para se fazer uma previsão, de tal forma que ela vai se diferenciar pela palavra do nome que nós vamos usar para a técnica com aprendizagem de máquina. Tudo bem? Bom, nosso grande objetivo é fazer uma previsão de vendas. Olha, qual vai ser o volume vendido? Então, num caminho bastante tradicional, a gente olha para séries temporais chamadas time series, e onde a gente costuma enxergar, muitas vezes através de um gráfico, como foi o comportamento dessa demanda ao longo do tempo. Anos, trimestres, meses, semanas, dias. E é muito comum uma abordagem em que nós combinamos algo chamado baseline com um efeito de sazonalidade. E, eventualmente, a gente também ainda vai olhar para o efeito promocional. Então, vamos olhar aqui para esse gráfico um minuto. Essa linha azul, ela indica a demanda histórica. E a gente consegue claramente perceber dois períodos de pico de sazonalidade. Então tá bom, eu estou encontrando um produto, um serviço, que de tempos em tempos tem um ciclo de sazonalidade que coloca uma certa pressão na demanda. Muito bem. Aonde a gente enxerga nesse gráfico o efeito da promoção? A gente enxerga nesses dois picos menores. Esse daqui e o segundo está aqui nesse pico daqui. Ou seja, seriam períodos de baixa, períodos ou de normalidade e que foram de alguma maneira alavancados pelo efeito promocional. Muito bem. Tendo esse histórico, é natural, ao fazer um forecast, ao fazer uma projeção de demanda, que esse comportamento seja replicado. Então, na segunda metade aqui do gráfico, onde a gente vê a parte laranja, tem um pequeno pico que representa a replicação do comportamento promocional, e existe um pico maior que representa a replicação do comportamento de sazonalidade. Até aí tudo bem. Qual é a premissa e, ao mesmo tempo, limitação dessa abordagem? Ele assume que a demanda depende apenas do tempo. Ele assume que a demanda é sazonal em função do tempo e que a promoção é sazonal, sazonalidade menor, também em função do momento em que ela é realizada. E está desconsiderando uma série de outros fatores. Esses outros fatores que influenciam o volume previsto, nós vamos chamar de variáveis independentes. Então, esse modelo ignora uma série de variáveis independentes que influenciam a demanda do volume, que é a variável dependente. Muito bem, então vamos avançar um pouquinho, saindo do modelo de previsão / forecasting, para enxergar uma outra maneira de se fazer. Olha, notem que aqui eu ainda estou chamando de previsão e forecasting. Só que ela vai começar a ter uma cara um pouquinho diferente, um grau de detalhamento um pouco maior. Para começar, eu consigo trabalhar com uma série de atributos que vão exigir um esforço um pouco maior. Além do dia, do mês, da semana do mês, ou do próprio mês, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente pode observar a hora do dia em que a demanda aconteceu. Ela aconteceu às 7 da manhã, aconteceu ao meio-dia, aconteceu às 4 da tarde, aconteceu à meia-noite.
lembrem, a gente não está capturando só a demanda de experiências de um consumidor em lojas físicas. Cada vez mais a gente captura experiências que acontecem em tempo real e online. Ou seja, a experiência de compras pode acontecer em qualquer horário do dia, da madrugada. Além disso, faz diferença eu registrar qual o dia da semana, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, de segunda a domingo, qual dia da semana essa demanda ocorreu? Será que isso vai me ajudar para alguma coisa lá na frente? Ou qual é o dia do mês? Será que existe algum comportamento que é peculiar de um determinado produto e acontece entre o dia 5 e o dia 15 de um mês? Ou um outro comportamento que vai acontecer entre o dia 25 até o final do mês? Ou um comportamento de um produto ou um serviço cuja demanda é maior nos primeiros 3 dias úteis de todos os meses? Eu só vou conseguir analisar isso se eu estiver fazendo o registro dessa informação. Qual a semana do mês? Semana 1, 2, 3, 4, dependendo do mês, tem 5 semanas, né? Então, eu tenho a demanda por produtos ou serviços que pode estar associada a determinadas semanas do mês. De novo, eu só vou saber se esse dado estiver sendo registrado. Qual é o período, manhã, tarde ou noite, independente do horário? Aconteceu algum tipo de promoção? E se aconteceu promoção, em qual mídia ela aconteceu? Foi televisão? Foi rádio? Foi no Facebook? Foi alguma propaganda no Instagram? E além da mídia, qual o canal? Se foi rádio, qual emissora de rádio? Se foi na televisão, qual canal de televisão? TV aberta, TV fechada? Além disso, qual foi a duração? Foi uma inserção de 15 segundos, 30 segundos? Foi um evento que durou alguns minutos na televisão? Então a gente começa a ter um conjunto de variáveis independentes que intuitivamente a gente aceita que vai influenciar aquela demanda lá, aquele volume no final. A gente não sabe bem como isso acontece, não é verdade? O clima, qual é a temperatura, qual é a umidade, choveu, não choveu, está nublado, está com vento, está sem vento. Se eu tenho uma pousada, se a previsão é de chuva com vento, provavelmente a demanda vai ser menor. Então, tem negócios em que as condições climáticas vão influenciar bastante. Qual é o tipo de embalagem que está sendo demandada? Feriados. Eu estou no dia D-1, exatamente a véspera do feriado, ou estou no meio do feriado, ou eu estou no período de retorno do feriado. Meu produto, imagina um item de manutenção de automóvel, um item de camping. É um feriado com uma duração curta, 2, 3 dias, é um feriado de 4 dias, é um feriado prolongado. É aquela semana em que você tem um feriado segunda e terça e depois na sexta, então você emenda tudo. É um feriado local, da sua cidade? É um feriado estadual, nacional? É um feriado que envolve os estudantes, é um feriado escolar? Todos esses são registros que, imaginem vocês que ao fazer a previsão do volume, vocês estivessem considerando tudo isso, tá bom? Um pouquinho mais, qual é o seu preço? Qual o preço naquele dia, naquele horário, naquela cidade? E mais, qual é o preço praticado pelo seu concorrente ou pelos seus concorrentes? Aquela promoção aconteceu em quais mídias sociais? E se vocês utilizaram algum tipo de influenciador, né, o influenciador digital, qual foi utilizado? Hoje existe uma carteira de 10, 15, 20, 30, 50 influenciadores digitais. Vamos supor que você trabalhe com até 30. E cada um deles pode fazer uma divulgação de 5 formatos, em 5 formatos diferentes. Começa a ficar um pouco mais complicado. Talvez um pouco mais sofisticado, ou até, quem sabe, um pouco mais preciso. Se eu conseguir considerar todos esses fatores na hora de fazer a minha previsão, e aí eu vou usar uma palavra diferente, a hora que eu fizer uma predição de demanda, talvez a probabilidade de acerto seja um pouco maior. Muito bem. Avançando um pouquinho nesse processo, o que a gente enxerga? Para cada uma daquelas variáveis independentes que eu acabei de comentar, por exemplo, qual é o horário da compra? Existem 1.080 opções de minuto ao longo do dia. Quantos são os canais que eu posso fazer promoção? 9 canais diferentes. Quantos SKUs eu estou querendo trabalhar? Essa é uma empresa que tem relativamente poucos itens, são 60 itens diferentes, 60 SKUs. Qual é o meu preço? Olha, o meu preço ele pode variar numa faixa que tem 50 possibilidades. Imagina que ele pode custar entre R$ 10 e R$ 20, dependendo do local, e com variações a cada 20 centavos ou a cada 50 centavos. Ou seja, o meu produto pode ter muitas combinações de preço, assim como o preço do concorrente. Então,
naquele instante em que ocorreu aquele fato de demanda, houve a compra de uma unidade. Qual combinação de todos esses elementos ocorreu? Gente, existe um número gigantesco. Não sei nem como falar isso aqui. 2 elevado a muito. Muito bem. A gente nunca sabe exatamente qual dessas combinações vai acontecer. Esse é o grau de incerteza de qualquer processo de forecast. E é por isso que a gente erra. O erro está implícito, o erro está na impossibilidade de se estimar adequadamente o comportamento de cada uma dessas variáveis independentes naquele momento exato do consumo. Vamos pegar um caso real? Ou vamos tentar trazer para um recorte de parte de um caso real. Vamos imaginar um ano, janeiro de 2019. Então vamos lá, aconteceu uma determinada demanda. É uma operação de varejo. Essa operação de varejo, vocês podem perceber aqui à esquerda, tem 15 checkouts, tem 15 caixas por onde os consumidores passam. Existe uma venda a cada 15 minutos. Olha, nem parece muita coisa, né? Então, de 15 em 15 minutos vende o meu produto. Eu sou um fabricante que tem um produto nesse ponto de varejo, é um ponto de varejo com 15 checkouts, e o meu produto, ou um dos meus 60 SKUs, passa por aquele caixa mais ou menos a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos eu registro um monte de informação. Esse ponto de varejo opera ao longo de 18 horas e por 31 dias do mês. Ou seja, 31 dias do mês, 18 horas por dia, uma venda a cada 15 minutos nesses 15 checkouts, eu gero 33.480 eventos de venda. E para cada um deles eu quero saber, teve promoção na rádio naquele dia ou no dia anterior? Como que foi essa promoção? Qual a duração? Teve influenciador digital? Qual foi o preço praticado? Estava chovendo? Estava com umidade? Qual foi o dia da semana? Qual foi o horário? Qual foi o SKU? Gente, eu tenho 21 colunas de dados para cada um desses 33 mil eventos. Ou seja, são mais de 703 mil registros só num único mês. Tá bom? Ao longo de um ano, olha, ao longo do ano são mais de 440 mil linhas de eventos. 9 milhões de registros. Gente, o que eu quero agora? Eu quero olhar para esses 441 mil linhas de eventos, com 20 colunas de variáveis e usar isso, analisar para fazer uma previsão de vendas. Ah, não, Alexandre, aí fica um pouco complicado esse negócio. Eu conseguia meio olhar o quanto vendeu no mês passado, no anterior, aquela série temporal e fazer uma projeção. Eu consigo ver a sazonalidade, o efeito meio agregado de promoção, mas aqui fica muito complicado. Muito bem. Esse é o momento em que a gente muda de nome e vocês vão perceber que surge o chamado modelo preditivo. Não estamos mais falando de previsão, não estamos falando de forecast. Estamos falando de modelo preditivo, onde a gente oferece para uma certa rotina o que? O histórico. O histórico é a matéria-prima. O histórico é o que está à disposição para que ele seja observado, para que ele seja analisado. E aí, quem vai fazer essa análise? Um algoritmo de aprendizagem de máquina, um algoritmo de machine learning. É um código, é um programa que alguém fez. Quando, na verdade, não existe um único código. Existe um grande portfólio de programas de códigos que podem ser utilizados para analisar dados. Esses códigos são estudados, avaliados dentro de uma área de conhecimento chamada inteligência artificial. E o que faz essa área de conhecimento? A inteligência artificial estuda técnicas para resolver problemas que o ser humano naturalmente não conseguiria resolver, que não tem um processamento capaz de resolver esse tipo de situação. Então, um algoritmo de aprendizagem de máquina foi desenvolvido para analisar dados de uma forma que o ser humano não conseguiria. Ele vai olhar para essa base de dados com mais de 440 mil linhas. É uma base que teve mais de 20 colunas, são 20 colunas de input e mais o volume, o quanto vendeu. E ele vai buscar correlações, associações, regras implícitas que nós somos incapazes de enxergar. E ele vai reunir todas essas regras e me devolver algo chamado modelo preditivo. O modelo preditivo é o conjunto de regras de classificação, de associação, que que um algoritmo de aprendizagem de máquina consegue identificar.
ele não cria essas regras. As regras já estão lá dentro da base de dados. O problema é que a gente não consegue associar. É algo como se dissesse assim, uma das regras, uma das associações que o modelo consegue nos devolver é o seguinte: toda vez que tiver uma propaganda de 2 minutos naquela rádio, entre 8 e 9 da manhã, combinado com uma promoção de 30 segundos num determinado canal de televisão, e o seu preço tiver entre R$10 e R$10,80, e o seu preço tiver pelo menos 5% mais barato do que o preço do concorrente, e numa loja com pelo menos 12 checkouts, o seu faturamento aumenta em 18% versus um cenário em que essas promoções não aconteceram. Falou, peraí, como assim? Ele consegue enxergar esse tipo de correlação? Claro. Fala, mas por que a gente mandou ele buscar isso? Não. Porque está no DNA desse algoritmo testar várias possibilidades. Um conjunto de possibilidades que a gente nem imagina. Ele testa a correlação entre as variáveis, de tal forma que ele vê qual é a variável mais importante, qual é a variável menos importante, se elas atuam em conjunto, se há conflito entre elas, e ele agrupa tudo isso nesse modelo preditivo. Agora, esse modelo preditivo, que é um conjunto de regras, que enxerga a importância relativa entre as variáveis, ele pode ser de alguma forma visualizado. Frequentemente, você vai ter uma árvore como essa que vocês estão vendo aqui à direita, em que no alto aparece sempre a variável mais importante. Vamos supor que a demanda do nosso produto, nesse caso, seja altamente dependente do nosso preço. Eu falo, olha, se o seu preço for maior que tanto, vem para cá. Se ele for menor que tanto, vem para cá. Depois disso, qual é a segunda variável? Vamos supor clima. Olha, se o preço for menor que tanto, vem para cá. Se estiver chovendo, vem para cá e vende pouco. Se não estiver chovendo, vem para cá e tem boa chance de vender. Ah, qual é a próxima? O preço do concorrente. Se estiver maior que tanto, vem para cá, ou menor que tanto. Ou seja, na medida em que ele vai descendo, essa variável do próximo nível inferior é um pouquinho menos importante do que a de cima para explicar o comportamento de demanda. Então, automaticamente, ele também enxerga o quê? Uma correlação, uma associação entre essas variáveis. E aqui eu estou numa maneira mais simples, eu não estou entrando num grau de detalhe de modelo supervisionado, não supervisionado. Isso fica para uma próxima aula com um pouquinho mais de detalhe. Então, nesse momento que ele terminou de capturar todos os dados do seu histórico e interpretar, ele está pronto para aprender. Por que ele está pronto para aprender? Porque até aqui a única coisa que ele fez foi interpretar o histórico. E ele vai falar, olha, daqui para frente eu vou te ajudar a fazer uma previsão de demanda, mas eu vou ajudar a fazer uma previsão de demanda só baseada no histórico. Só que eu quero me preparar para aprender, para receber novos dados e melhorar. Então já já a gente vai ver como isso funciona. Deixa eu dar um exemplo bem simples, com 4 variáveis independentes. Variável independente são aquelas variáveis que afetam aquilo que a gente quer prever. Então vamos supor que isso aqui seja demanda num hotel, tá bom? Eu tenho o jeitão do clima, ele está chuvoso, ele está nublado, ele está ensolarado. Eu tenho essa temperatura que está muito quente, ou ela está agradável, está mild, está suave, ou ela está fria. Eu tenho umidade, que eu vou indicar que ela está muito alta ou que ela está normal, e aí está associado à chuva. E eu tenho vento. Falso, não tenho vento. True, eu tenho vento. E, olhando para o histórico, olha que aqui a gente tem 1, 2, vou caminhar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semanas. Eu tenho um histórico de 14 semanas. Em cada uma dessas semanas, havia, por exemplo, na segunda-feira, uma previsão para o clima no final de semana. E é baseado nisso que os consumidores fazem a reserva. Então ele começa a capturar o dado na segunda e na terça-feira da previsão da demanda para o final de semana, e depois ele registra o output, a saída, a variável dependente, que é o faturamento que foi obtido. Então o que a gente vê? Por exemplo, nessa semana em que na segunda-feira havia uma previsão para o próximo final de semana de tempo chuvoso,
temperatura agradável, umidade normal e com vento, houve de fato um faturamento de R$ 48 mil, US$ 48 mil. Ou seja, ele associa a previsão de demanda, ou ele associa o que essas variáveis projetavam de previsão do clima para o final de semana e depois ele cruza com o que realmente aconteceu. Quando o modelo preditivo vai construir, ele vai ser construído, ele é construído a partir da análise do histórico. Variáveis independentes e variável dependente. Como se comportaram as variáveis independentes e o que de fato aconteceu com a variável dependente. Baseado nisso, ele constrói também uma árvore de decisão. Olha, eu estou basicamente dizendo o seguinte, que toda vez que o jeitão do tempo estiver ensolarado e se tiver sem vento, olha só, clima ensolarado, sem vento, a probabilidade é de faturar mais, $47 mil nesse final de semana. Mas se ele tiver ensolarado e com vento, a probabilidade é de faturar pouco. Fala, bom, isso foi o que o histórico me mostrou. Nós, como gestores, vamos atuar sobre isso. Como? Olha, eu sou o gerente desse hotel. Se eu sei, e agora eu enxerguei uma correlação, que toda vez que faz sol e venta, o faturamento cai, fala, bom, faz sol, está calor, o meu hotel oferece piscina, atividades do lado de fora, mas com vento isso é muito prejudicado. Ou vamos supor que eu seja um hotel em que a atividade mais importante seja o campo de golfe, que é altamente prejudicado pelo vento. Daqui para frente, toda vez que a previsão do tempo for de sol com vento, eu vou anunciar lá no site do meu hotel uma campanha promocional. E é uma campanha promocional que vai oferecer o quê? Um serviço de final de semana gastronômico no restaurante com um chefe renomado dentro do ar-condicionado. De tal forma que, apesar de estar sol com vento lá fora, o público-alvo está interessado no quê? Numa atividade indoor, numa atividade em ambiente fechado, num restaurante climatizado com um chefe renomado. Provavelmente, apesar de estar sol e com vento, o faturamento vai ser superior a esses 26.500. Só que o modelo preditivo originalmente construído, ele está preparado para trabalhar com aquela base histórica. Ele vai falar, sol, vento, vai faturar pouco. Quando, de repente, faturou muito. Espera aí, o que aconteceu? Eu, modelo preditivo, estou errando? Se o usuário não informar na base histórica, a partir daquele momento, que existe uma nova coluna, uma nova variável independente chamada tipo de evento. E eu vou chamar esse evento gastronômico como número 1. Olha, o evento gastronômico número 1 aconteceu, que é o tal, né, que a gente acabou de falar. Aí o modelo preditivo ele vai começar a aprender. Ele vai falar, entendi. Toda vez que tiver sol e tiver vento, mas também tiver o evento 1, eu começo a fazer uma predição de demanda mais alta. E assim ele começa a aprender. A cada nova informação, ele automaticamente reavalia a base de dados, observa se o que ele previu aconteceu ou não, e se ele errou, ele busca uma maneira para melhorar. Mas calma que aqui o exercício está bastante simples. Essa imagem colorida é um grande modelo preditivo. Agora, o que acontece de fato? Num exemplo com apenas duas variáveis, e aqui vamos ver duas variáveis. A gente tem aqui duas variáveis independentes. Quais? O preço do seu produto e o dia do mês. Então vamos imaginar, por exemplo, que no eixo, nesse gráfico da direita, o X1 é o preço do meu produto e o X2 é o período do mês, tá bom? E a gente olha aqui à esquerda do gráfico a nossa árvore. Eu tenho X2, está dizendo assim, olha, se o preço for menor do que 0,3, vamos supor que seja 30% de um valor de referência. Isso a gente programa. Vamos supor que o valor de referência seja R$100. Então tá bom. Se ele for menor que 30% do que esses R$100, ele vai começar a jogar para um lado, ou ele vai jogar para o outro.
Então ele jogou para cá. Se é menor do que 0,3. Aí ele vai olhar para o X1. X1 é o dia do mês. Ah, se o X1 também é menor do que 0,8, ele está nos primeiros 24, 25 dias do mês. Então ele está falando, ó, sua demanda tende a ser essa. Mas se por um acaso o seu preço é mais alto e você está acima de um determinado momento do mês, provavelmente a sua demanda vai ser baixinha. Ou seja, ele divide, ele consegue olhar para o histórico de dados. Olha só, estou pegando um pedaço aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui que eu estou pintando de amarelo? Eu estou olhando para cá, eu estou olhando aqui para todos os eventos de demanda do meu histórico. Eu posso ter 1 milhão de linhas de demanda. E eu estou observando tudo que aconteceu nos primeiros 20% do mês, ou seja, os primeiros 6 dias do mês. E sempre que eu tinha uma estrutura de preço um pouco mais baixo, até 80%. Então, basicamente, ele falou o seguinte, olha, para construir esse modelo preditivo, eu preciso enxergar várias pequenas regrinhas de associação. Inclusive, aquela regra que me explica o que acontece nos primeiros 6 dias do mês quando o seu preço está mais baixo. Por quê? Porque eu tenho uma outra regra de associação que também se aplica aos primeiros 6 dias do mês, só que agora quando o seu preço está mais alto. Porque o comportamento de demanda vai ser diferente. Ou seja, esse modelo preditivo, ele é a soma de vários pequenos modelos. Vamos ver uma situação um pouquinho mais elaborada. Agora, não com 2, mas com 3 variáveis independentes. A gente tem o dia do mês, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 31 dias. Tem o seu preço, só que seu preço varia de R$ 2,00 até R$ 4,00. E ele varia de 10 em 10 centavos, ou seja, a gente tem 20 possibilidades de preços praticados num determinado estabelecimento. Ok? Agora, eu vou monitorar também o preço do meu concorrente. Esse concorrente, ele pratica um preço um pouquinho menor, apesar de haver uma sobreposição. De R$ 1,50 até R$ 3,80. E eu sei que ele também varia de 10 em 10 centavos, tem 23 combinações. Ou seja, se são 31 dias no mês, 20 combinações do meu preço e 23 combinações do preço do meu concorrente, são 14.260 combinações. Qual delas vai acontecer? E dependendo de qual acontecer, qual vai ser a minha demanda? Bom, são 3 variáveis. Eu não consigo enxergar mais naquele gráfico em 2 dimensões, mas eu ainda consigo enxergar num gráfico em 3 dimensões. Então, dependendo de qual é o meu preço, dependendo de qual é o dia do mês e dependendo de qual é o preço do concorrente, eu vou tentar posicionar de alguma forma. Eu tenho, por exemplo, esse evento daqui de demanda. Esse evento de demanda aconteceu num certo dia do mês, quando eu tinha um preço e quando meu concorrente tinha outro preço. Tudo bem, pessoal, mas imagina o seguinte, isso é para um item específico, um SKU. Então eu construí uma árvore já um pouquinho mais complexa, um pouco mais sofisticada, já fica difícil a gente interpretar. Só que ao longo de um mês, eu não tenho apenas um único SKU, eu tenho 15 SKUs. E esses SKUs são comercializados em 3.000 pontos de venda diferentes. Ou seja, é como se eu tivesse 14.260 combinações em cada um desses 45 mil pontos que combinam SKU e ponto de venda. Na prática, são 640 milhões de combinações. E é por isso que a gente erra no forecast, que a gente não é capaz de registrar e trabalhar todas essas variáveis simultaneamente. E olha, que eu só estou falando de 15 SKUs, controlando o dia do mês, o meu preço e o preço do concorrente. Tudo bem, isso está acontecendo em 3.000 pontos de venda. Mas concorda que ainda assim são poucas variáveis? Agora, de fato, o que acontece? Vamos imaginar que do ponto de vista da operação real, eu tenho 50 eventos de vendas em cada um desses estabelecimentos por dia. Ou seja, ao longo de um período, ao longo de um ano, talvez eu até tenha alguns milhões de eventos. Vamos lá, 4,6 milhões de eventos. Mas isso é só 0,7% do total de possibilidades. Então, quais dessas 640 milhões de combinações
serão as 4,6 milhões que vão acontecer? A gente não sabe. A gente não consegue fazer esse tipo de predição. Então, como que o algoritmo funciona? Ele trabalha no processo de aprendizagem, por isso que a gente chama de machine learning, aprendizagem de máquina, onde ele parte de um conjunto de regras, a importância relativa das variáveis que ele identificou no histórico, ele vê quais são as associações entre variáveis, daquela combinação de 21 colunas que a gente viu, e ele faz uma predição. Ele tenta prever, ele tenta acertar. É predição porque é um modelo preditivo porque utilizou a aprendizagem de máquina. E aí a gente compara o que ele previu com o que aconteceu. Essa informação tem que ser devolvida para o algoritmo. Ele devolve para o algoritmo e olha o que ele vai fazer. Esse primeiro conjunto de regras aqui, ele vai ser revisado. E aí depois ele revisa de novo e revisa de novo. A cada novo input, a cada novo dado real, ele compara se a previsão dele acertou ou não acertou e começa a buscar mecanismos de melhoria autonomamente. É um mecanismo que tenta se melhorar autonomamente. É lógico, a gente define algumas regras, regras de precisão, de performance, tá? Isso pode ficar para uma outra aula a gente discutir, mas enquanto ele não entregar a performance que lhe foi demandada, lhe foi exigida, para qual houve uma orientação, ele vai continuar tentando melhorar indefinidamente. Muito bem, vamos ver um exemplo do impacto disso numa estrutura organizacional. Aqui tem uma brincadeira, um desenho que eu fiz, de um processo tradicional de previsão de vendas. A gente tem uma estrutura com vários vendedores que mandam a sua previsão de vendas para um gerente regional. Muitas vezes vai na forma de uma planilha de Excel. E aqui a gente tem um planejador de demanda. Esse planejador de demanda administra uma mega planilha de Excel, captura dados, recebe dados de todo mundo, vai interagir com essa turma, né? Ele vai consultar, ele vai negociar se acha que os valores estão diferentes, pode confrontar, orientar, mas no final das contas ele analisa esses dados, faz os ajustes necessários e vai submeter muitas vezes para um ciclo de planejamento de vendas e operações. Então, muitas empresas trabalham com o ciclo de S&OP, e que vai receber esse número como um input. Internamente, eles vão ter a rotina deles até que chegam num determinado consenso. Olha, o número que nós vamos trabalhar é esse. O ciclo de S&OP, a liderança, comunica para a organização qual é o volume de vendas que eles consensaram, depois senta, espera por 30 dias, cruza os dedos e compara o real versus o projetado. E vamos supor que a gente obteve uma acurácia aqui de 74%. Vamos guardar essa informação, é uma foto, e a gente vai pendurar na parede e deixa envelhecer, porque a gente não faz nada com isso. Ao olhar esse diagrama, tudo que está em vermelho são áreas de influência direta ou indireta desse planejador de demanda. Não foi intenção minha, mas para alguns alunos que eu já mostrei esse diagrama em aula, ele fala, poxa, Alexandre, isso aqui parece uma lápide, né? Parece que esse planejador vai deixar de existir. Muito bem, qual é o impacto de um projeto que envolve aprendizagem de máquina numa operação como essa? E aqui vem o outro desenho. Vamos pensar numa transição de um modelo tradicional para um modelo com inteligência artificial, com artificial intelligence. Aonde fica esse planejador de demanda? Qual passa a ser o papel dele daqui para frente? Então, recapitulando bem rapidamente o que a gente já viu. O algoritmo de machine learning vai dar uma olhada no histórico em que eu tenho planejado real. Ele trabalha no modelo preditivo numa versão inicial, a versão N. Ele vai trabalhar numa rotina de treino e teste, que também a gente explica numa próxima aula. Ele vai ter uma avaliação de performance. Se enquanto essa avaliação de performance não atingir o ok, ele vai entrar no loop de melhora, de melhora, até que a sua performance está satisfatória. Quando a gente tem uma performance satisfatória, modelo com performance satisfatória, eu consigo utilizar o algoritmo de machine learning para fazer a previsão do forecast. É um modelo preditivo já experiente, já amadurecido. Esse amadurecimento pode ser rápido, pode ser demorado.
Ele pode ser quase que imediato, ele pode demorar várias semanas, alguns meses, eventualmente ele pode nem amadurecer. E aí também tem alguns critérios que influenciam no amadurecimento do modelo Machine Learning. E ele gera um forecast. Só que esse processo de captura do dado e de projeção da demanda vai acontecer numa fração de segundos. E ele pode acontecer diariamente. Quantas organizações não precisam que o planejador de demanda receba o dado, analisa, ele tem 1 ou 2 dias, ele devolve, conversa com o time de vendas e volta. Depois de 2, 3, 4 dias é que você tem essa informação. Muito bem. O forecast ele vem preparado numa fração de segundos e ele pode ser, se quiser, atualizado diariamente. Mesmo que você trabalhe com forecast com horizonte de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não interessa. É capaz, você tem a capacidade de atualizá-lo diariamente, mesmo que você trabalhe com janelas congeladas. Historicamente, há vários exemplos, e aqui eu não estou cravando a ferro e fogo, mas historicamente, o processo tradicional tende a ter a sua acurácia melhorada entre 20% e 25% depois que a gente aplica um modelo de aprendizagem de máquina adequado. E aí, o que acontece com a estrutura organizacional? Vou pegar um exemplo numa empresa, tá? Uma empresa onde eu fiz um trabalho há algum tempinho atrás. Essa empresa tem uma estrutura com head de planejamento, um líder da área de planejamento e demanda, e eles trabalhavam com 6 planejadores de demanda. Depois de implantar essa estrutura baseada em machine learning, primeiro que o líder da área passou a dedicar bem pouco tempo. Ele passou a ser um curador dessa área, mas com outras responsabilidades. Então, ele organizacionalmente cresceu. Segundo, que o trabalho executado por esses planejadores passou a ser realizado por esse algoritmo. Mas, ainda assim, o algoritmo ele devolve uma informação que precisa ser interpretada, analisada. Por quê? Por um analista de negócio. É como se pelo menos um desses planejadores de demanda passasse a atuar num papel mais sênior, um papel mais envolvido a quê? A tomada de decisão. E veio para essa equipe um funcionário novo, um cientista de dados, para dar manutenção e trabalhar nas melhorias associadas à aplicação das técnicas de aprendizagem de máquina. Então, o que a gente percebe é que houve uma redução da equipe. Quem ficou passou a exercer um papel mais sênior, mais estratégico, tanto no nível dos planejadores, que passou a ser um analista de negócio, como no nível da coordenação ou da gerência do processo, que ele passa a dedicar menos tempo ao planejamento e abraça outras responsabilidades. Então, não é uma mudança apenas na quantidade, mas também na qualidade, na descrição do cargo. São estruturas que envolvem um número menor de pessoas, que passam a contar com uma estratégia de analítica mais avançada. Isso também fica para uma outra aula, falar um pouco sobre analítica descritiva, preditiva, prescritiva, analítica de diagnóstico. Tá? A análise passa a ser um pouco menos descritiva e mais preditiva e prescritiva, com teste de cenários, com estudo sobre otimização. E é importante que quem fica domine o conceito de aprendizagem de máquina, de machine learning. Depois vocês podem acompanhar aqui com calma, é lógico, que permanecem algumas habilidades e algumas competências tradicionais do modelo anterior. Muito bem. Essa, pessoal, é uma rápida aula sobre previsão de demanda com Machine Learning. Dá para ter uma ideia de quais são os potenciais de aplicação do Machine Learning. É um processo relativamente rápido, relativamente barato de se implantar e que trazem muitas oportunidades. As empresas que avançam da melhor forma na implantação do Machine Learning têm um trabalho muito bem desenhado com a sua equipe para que elas passem a executar tarefas que até então não havia tempo para isso. Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês façam bom uso dessa informação. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever para acompanhar o nosso canal e fiquem ligados que tem sempre uma informação nova aqui. Até logo, pessoal.